Existe aqui uma grande pergunta: pastor, então quer dizer que a gente perde a salvação? Como é que funciona esse negócio? Eu me lembro que, quando eu estava no seminário, um dos nossos professores fez um exercício interessante. Ele fez, não fui eu que fiz, foi ele que fez. Ele pegou uma Bíblia, na verdade pegou 2 Bíblias e começou, naquele tempo não tinha computador, né, texto em computador, e ele começou a fazer uma cartolina assim, onde ele cortava trechos da Bíblia em que falavam da salvação eterna e trechos da Bíblia em que parecia que a pessoa perdia a salvação. E ele foi colocando e comparando. E aí ele dizia: eu não consigo entender. E até que um dia deu-lhe uma luz que ele levou lá para a nossa classe. Eu achei muito interessante isso. Ele disse assim: todos os textos que falam na perspectiva de Deus, é impossível perder a salvação, porque Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Ele sabe quem de fato são os dele. Mas todos os textos que falam sobre a perspectiva do homem, que está baseado às vezes numa experiência religiosa, eles colocam essa ideia de que se não houver perseverança, não é? É sinal de que não houve salvação. E aí então ficou bem claro na minha mente o que acontece. Não é que a gente perde a salvação, porque Deus garante aquilo que de fato Ele conhece. Mas um dos sinais da verdadeira salvação é transformação e perseverança. E então a gente pode ter um vislumbre. Se não houver arrependimento, então não houve verdadeira salvação. E eu fico pensando, será que tem base bíblica para isso? Tem vários textos, mas eu vou citar um, mas eu acho interessante esse, porque esse fala de Jesus. E diz lá João, capítulo 2, versículos 23 a 25. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Para mim esse texto já resolveu. Tem muita gente no meio do povo de Deus que canta com a mão levantada, que chora, que pratica esses ou aqueles atos religiosos, mas que o Senhor olha e diz assim: eu te conheço, você ainda não se rendeu, você ainda não se entregou, você ainda não deixou eu mexer nas coisas mais profundas da sua alma. E o interessante é que a porta está aberta, mas ao mesmo tempo Deus aperta. E sabe por que Ele aperta? Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E a única maneira da gente poder deixar de ser um ímpio no meio da igreja é quando o Senhor tocando o nosso coração, nós somos quebrantados. E quando pode existir confissão de pecados, e quando existe volta e entrega, e nós passemos a ser pessoas que se permitam ser transformadas. Não adianta nada a gente ter escondido, como aconteceu com Acã, lá na nossa barraca, não é? Os tesouros do pecado, lá que ele trouxe de Jericó. Está escondido, ninguém está vendo, e ele está lá no meio do povo, como um dos líderes e príncipes de Israel, mas a vida dele não estava, aos olhos do Senhor, correta. E o pior é que ele não ia bem
E Deus não abençoa pecado, e quando Deus não abençoa pecado, todo mundo que está à volta respinga. Nessa manhã, antes da gente celebrar a ceia do Senhor, eu queria concluir essa meditação desse primeiro exemplo aqui do Velho Testamento, pedindo para você olhar para você mesmo. Eu acho interessante uma das razões pelas quais a ceia do Senhor foi instituída. A primeira de todas é porque, para que nós nunca esquecêssemos de onde veio a nossa salvação. E aí, quando você pegar o cálice que tem o vinho e pegar o pedacinho de pão, você vai lembrar que o corpo e o sangue de Jesus foram dados para perdão dos nossos pecados. E que a nossa salvação foi um ato custoso. Não foi de graça, não. Alguém pagou o preço. É de graça para nós, mas Ele pagou o preço. Mas o segundo objetivo desse memorial, e que vai aparecer lá em 1 Coríntios, e é por isso que Paulo leva tão a sério isso, ele diz assim: examine-se, pois, a si mesmo, antes de comer do pão e de beber do vinho. E ele diz assim: olha, é por isso, justamente por vocês não discernirem o corpo e o sangue de Jesus, que há entre vocês muitos fracos e doentes. Ele está falando isso de uma linguagem figurada, não quer dizer que toda doença é fruto de pecado. Ele está dizendo que tem uma série de situações que estão acontecendo que denotam que o Senhor está puxando a orelha. E ele diz: examine-se, pois, e depois coma. Não é para que a gente simplesmente olhe para o pão e para o vinho e diga assim: não, eu não vou comer do pão e do vinho, porque eu preciso acertar a minha vida, depois então eu venho. Não, querido, porque não é o pão e o vinho são símbolos daquilo que Jesus fez. É o que você está fazendo com a graça, o que você está fazendo com a promessa, o que você está fazendo com a aliança que Deus fez com você. O que você está fazendo com aquela primeira experiência, onde o Espírito de Deus tocou o teu coração e você conseguiu enxergar que havia algo especial da graça para a tua vida? O que você está fazendo com a palavra de Deus que bate na porta do teu coração? E é interessante, né? Porque a palavra fala, e a gente gostaria de não ler alguns textos, né, em alguns momentos, mas é bem aqueles que caem para o Senhor, nos dá para ler. Ou talvez você tenha vindo aqui na igreja não imaginando nem que eu ia falar isso, e você diz: ixi, tinha que ser hoje. Sabe, querido, o que o Senhor espera? É que os verdadeiros servos dele se arrependam, e que pecado não seja uma opção de vida. Pecado pode ser um acidente de percurso, mas não uma opção de vida. E se por acaso você está vivendo o pecado como uma opção de vida, eu quero dizer para você: sai dessa, e sai logo, porque não tem futuro. E porque você é amado dele, e a Bíblia diz que ele disciplina os seus filhos, ele vai ter que disciplinar você.